Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar conversando hoje aqui com o Fernando Haddad. Essa é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, do Observatório da Crise, e, na verdade, a gente conta com a parceria do 247, do DCM e da revista Fórum. Fernando Haddad, olha, eu quando vi aquela reunião ministerial, eu acho que a sensação que eu tive, Fernando, é de muitos brasileiros. Como é que a gente tem um presidente como esse? A gente olha para ti e vê a diferença. Na verdade, eu acho que eu te conheço, eu acho que você é uma espécie de anti-Bolsonaro, é o oposto do Bolsonaro. É preparado, tem empatia, se preocupa com o povo, sabe montar equipes, é agregador. Então, Fernando, hoje aqui a gente vai conversar sobre aquela reunião ministerial, sobre a crise sanitária, o que fazer, o que o Brasil devia estar fazendo nesse momento, sobre a situação econômica também e sobre a democracia. Mas eu queria começar, Fernando, falando sobre a operação feita pela Polícia Federal no dia de hoje, na verdade, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi em cima do gabinete do ódio, quem estava fabricando, produzindo fake news, e foi em cima de pessoas, inclusive a decisão do ministro, ele cita lá, ele mapeia quem são as pessoas, quem são os empresários. E eu não sei se você atentou, Fernando, na verdade, ele pediu quebra do sigilo bancário e fiscal dos empresários desde junho de 2018, ou seja, antes do processo eleitoral. Eu estou falando isso porque tem duas ações do PT no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação da chapa, discutindo isso, discutindo fake news e discutindo financiamento empresarial naqueles disparos de WhatsApp. Na verdade, inclusive, houve uma matéria da Folha de São Paulo, da jornalista Patrícia Campos Melo, uma bela entrevista, uma bela reportagem, onde ela, inclusive, cita os empresários, os valores, né? O tal do Luciano Hang, da Havan, que hoje teve na operação de busca e apreensão, já estava citado lá como um dos que financiaram, via Caixa 2, aqueles disparos de WhatsApp contra a tua campanha. Estou falando tudo isso para te perguntar o seguinte: para mim, essa eleição, essa é uma opinião pessoal minha, foi uma fraude, a prisão do presidente Lula. A gente viu como o juiz Sérgio Moro tentou ajudar o Bolsonaro na sua campanha, mas agora tem isso. E tem essa investigação aqui, tem esse inquérito conduzido por Alexandre de Moraes. Você acha que isso aqui pode fazer com que o TSE comece a fazer esse processo andar, o processo de cassação da chapa? Essa é a minha primeira pergunta, Fernando. Lindeberg, em primeiro lugar, boa noite. Parabéns pelas funções que você assumiu na Fundação Perseu Abramo. A Fundação se transforma num centro de excelência de reflexão crítica e propositiva para o Brasil, dando ao nosso diretório nacional, à nossa executiva, à nossa presidenta Gleisi, condições de oferecer soluções para os problemas, os que não são da nossa conta, mas chegaram a nós, aos que foram criados pelo governo Bolsonaro, e qualificando, eu diria como há muito tempo não se via, qualificando enormemente o papel das nossas bancadas no Senado e na Câmara. Quem está fazendo a diferença no Brasil hoje é a oposição. Se o país tem uma luz onde se inspirar, onde enaltecer a esperança do povo, é no trabalho que a oposição está fazendo, tanto na aprovação dos R$ 600, quanto no apoio a prefeitos e governadores, e agora a micro e pequena empresa. Então, eu queria te dar os parabéns. Você está numa fundação de grande prestígio, com outras fundações da centro-esquerda que estão fazendo a diferença. É óbvio que isso não tem a cobertura que deveria ter da grande mídia, mas eu estou aqui para dizer que eu sinto orgulho do trabalho que está sendo feito pelo nosso campo em defesa do Brasil. Nós estamos quase que tirando de lado o Bolsonaro e focando o Brasil.
sobretudo aquela população que depende do Estado para sobreviver à pandemia. Agora, Lindbergh, todo mundo sabe como é que essa eleição foi ganha. Essa eleição foi ganha no tapetão, como se diz, da maneira mais avacalhada que se pode imaginar. Nós nos transformamos numa republiqueta a partir do momento que nós afastamos uma presidente e o Senado disse que ela não cometeu crime de responsabilidade, porque manteve os direitos políticos dela. Como é que uma pessoa que cometeu crime poderia manter direitos políticos? Isso seria uma contradição, pois o Senado afastou a Dilma e reconheceu seus direitos políticos, o que é uma contradição em termos, porque ele estava dizendo, nós estamos afastando, mas nós não temos prova nenhuma contra a Dilma. Estamos afastando porque queremos, porque tem um novo projeto de poder. Aí aquele processo absurdo contra o presidente Lula, um processo do qual eu sou advogado, e li de cabo a rabo, acusação, defesa e sentença. Você não consegue extrair uma única evidência, não estou falando de prova, não. Estou falando de evidência que justificasse aquela violência contra o Lula. Aí a mudança de jurisprudência no Supremo, para que ele fosse preso e não pudesse participar das eleições. A negativa de que ele desse uma entrevista. A liberação de uma delação que nem o Ministério Público aceitou, do Palocci, faltando 6 dias para o primeiro turno. Os processos que moveram contra mim. Olha, é uma coisa. E aí, como se não bastasse tudo isso, eu, com 20 dias de campanha, só substituí o gigante do Lula, com 20 dias de campanha, íamos ganhar a eleição, a máquina de fake news nos impediu. Porque, com tudo que fizeram, ainda iam perder, Lindbergh. Claro. Você vê a força do projeto que nós representamos, que o Lula lidera no país. A força daquele projeto era tão grande que, com tudo isso, eles iam perder. Pois montaram uma máquina de fake news, aproveitando-se do fato de que eu era pouco conhecido, evidentemente, era prefeito de São Paulo, ministro da Educação, o Lula com 40 anos de vida pública, você troca uma pessoa de 40 anos de vida pública por uma pessoa faltando 20 dias para a eleição, fake news. O Haddad isso, a Manuela aquilo, o PT aquilo, uma onda enorme. Fomos eu e o Bolsonaro para o segundo turno, nós conseguimos reverter parte da vantagem que ele tinha, o povo, uma parte do povo acordou. Tem gente que diz que se nós tivéssemos mais 15 dias para esclarecer a população do que estava acontecendo, era capaz do Bolsonaro perder a eleição. E hoje nós estamos diante de uma pessoa totalmente despreparada e quis o destino que essa pessoa despreparada enfrentasse uma pandemia, sem a menor condição, tanto emocional quanto intelectual, de liderar o país num momento tão difícil. Então, eu quero crer que é lento esse processo de tomada de consciência, e é difícil. Às vezes, uma pessoa que votou no Bolsonaro de boa fé, às vezes a pessoa resiste a falar, não é possível que tenha feito isso. Sabe? Então, a pessoa reluta a admitir que ela pode ter sido levada na onda das fake news. Mas, cada vez mais, o número de pessoas que reconhecem que foram ludibriadas cada vez cresce, a olhos vistos. E eu quero crer que as instituições, até porque não tem alternativa, porque a saúde das próprias instituições, nesse momento, está comprometida com a violência do Poder Executivo e com as ameaças diárias que são feitas contra a democracia. Elas começam a reagir. Até onde vai isso? Bom, nós, depois dos vários crimes de responsabilidade cometidos pelo Bolsonaro, pedimos com outros 7 partidos o impeachment do Bolsonaro, porque estão comprovados os crimes de responsabilidade e há processos no Tribunal Superior Eleitoral demonstrando o uso de caixa 2 para disparo de fake news, o que constitui 3 crimes e não 1. O primeiro, usar dinheiro ilícito.
O segundo, usar cadastros ilegais. Você não pode usar o cadastro. Em terceiro lugar, para injuriar, difamar pessoas que não tinham nada a ver com o que ele dizia nas fake news. Então, temos um quadro que eu acho que a população hoje consegue compreender com muito mais alcance, em função da informação toda que foi dada, o trabalho do Intercept, o trabalho... Não é só, a gente tem que também lembrar o bom jornalismo que foi feito ao longo dos anos. Porque quando o jornalismo quer, o jornalismo presta um grande serviço. Quando ele não se deixa contaminar pela ideologia e trabalha na base do fato e traz o fato a público, é evidente que isso esclarece a opinião pública. Por mais que o Bolsonaro chame o Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, a Folha, quem mais seja de comunista. O povo sabe que não é isso. Então, eu acho que nós estamos num momento delicado porque a tensão vai aumentar. Sabe rato acuado? O Bolsonaro vai se comportar como um rato acuado, que é o que ele é hoje. Claro. Ô, Fernando, eu acho muito grave, porque esse gabinete do ódio que eles pegaram hoje, mostraram quem são, já funcionava desde aquela época. Então, eu acho, sinceramente, que o TSE tem a obrigação de julgar essas duas AGEs, a ação de impugnação que está na Justiça Eleitoral. Para mim, era o melhor dos mundos, porque cassação de chapa significa novas eleições. Você sabe, Fernando, eu tenho uma especialização em impeachment, porque eu fui presidente da UNE, eu vivi os impeachments. Eu fui presidente da UNE em 92, vivi cada fato aquele lá, e vivi esse golpe contra a presidenta Dilma, aquela farsa, vivi cada instante daquilo. Eu tenho uma convicção, é muito difícil o Bolsonaro acabar esse governo. Eu acho que o Bolsonaro cai. As pessoas às vezes me perguntam o que falta. Falta a popularidade dele descer a menos de 15%. A última pesquisa da XP, ruim e péssimo foi de 40% para 50%, e ótimo e bom caiu para 25%. Se cair para baixo de 15%, Fernando, eu acho que ele cai. Eu não sei se vai ser impeachment ou cassação da chapa pelo TSE, porque eu achei extremamente interessante o ministro Alexandre de Moraes ter pedido a quebra do sigilo de junho de 2018. Isso aqui pode ser compartilhado para essa investigação eleitoral que está no TSE. Mas por que eu acho que ele cai? Porque eu acho que a gente está indo para uma tragédia humanitária, né? Infelizmente, por irresponsabilidade desse genocida, vai morrer muita gente no Brasil, mas uma tragédia também econômica. Tem gente falando em 20 milhões, mais de 20 milhões de desempregados, para não falar da crise política e institucional. Eu queria, então, Fernando, te perguntar o seguinte: naquela reunião ministerial, o que mais me impressionou é a falta de preocupação com o povo, descaso completo, falta de empatia, nada trataram da crise sanitária. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sempre te olho e fico pensando na loucura que foi esse Bolsonaro ter sido eleito. Se você fosse presidente da República, que papel você jogaria para agregar? Porque ele faz guerra com governadores, ele, na verdade, funciona como chefe de facção, ele não é chefe de Estado. A minha pergunta a você é, no meio dessa crise aqui no Brasil, que medidas você tomaria? Primeiro, assim, aquilo não foi uma reunião ministerial, porque ali não tem ministro e ali não tem presidente da República. Então, chamar aquilo de reunião ministerial é um desrespeito até aqueles presidentes dos quais nós divergíamos, mas respeitávamos, porque eram pessoas que tinham se preparado para exercer o cargo, com as divergências que nós nunca fizemos questão de esconder. Ao contrário, a gente sempre explicitou as nossas divergências, mas com o respeito que a democracia exige. Aqui não é. Eu participei de dezenas de reuniões ministeriais. Eu fui ministro 7 anos. Eu participei de dezenas de reuniões. Às vezes com todo o corpo do ministério, todos os ministros, e às vezes com parte do ministério, quando o assunto era mais restrito da área da educação. Mas foram dezenas e dezenas de reuniões. Eu nunca vi, mas nada nem que lembre aquela reunião. Porque aquela reunião se falou de cassino, se falou de devastação da Amazônia,
se falou de trabalho escravo, de empregar 1 milhão de jovens pagando R$ 300 por mês, se falou de vender o Banco do Brasil com uma expressão que diz muito sobre o que ele pensa do Banco do Brasil, falou-se que o funcionário público é um inimigo do governo, em que tem que se colocar uma granada no bolso justamente do sujeito que hoje está cuidando dos nossos pacientes, nas UTIs, nos postos de saúde, nos hospitais, que são enfermeiros, os médicos, os policiais, que ele diz tem que botar uma granada do bolso do inimigo e não dar reajuste por não sei quantos anos. Essa é a cabeça desse governo. É desmonte, é desconstrução. Você não viu nada de propositivo ali, nada de construtivo. Então, não dá para chamar aquilo de reunião ministerial. Aquilo é uma reunião em que as vaidades se expressaram no sentido de adular o Bolsonaro. As pessoas queriam parecer mais radicais do que o próprio Bolsonaro, o que é muito difícil, mas é possível, e se viu um circo de horrores, em que um manda prender ministro do Supremo, o outro manda devastar a Amazônia. Uma crise, Lindbergh, isso não é o governo do PT, uma crise, quando ela irrompe dessa maneira, a primeira coisa que você faz é instalar um gabinete, é chegar bem cedo, sair muito tarde, é você montar uma sala de situação, é você chamar governadores e prefeitos, estabelecer protocolos, é criar uma matriz em que cidades podem viver normalmente, com alguns cuidados, outras vão ter que ter um isolamento, outras vão ter que ter o bloqueio total, outras vão ter o relaxamento, porque já vão estar saindo da situação crítica. Um país continental como o Brasil, você não pode tratar como um país pequeno, porque as realidades regionais são muito diferentes. Tem município com 2.000 habitantes, município com 20 milhões. A Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Os 38 municípios que compõem a Grande São Paulo são 22 milhões de habitantes. Isso exige protocolo. Resultado, hoje nós estamos perdidos. Os governadores, que foram aqueles que tentaram se vincular a regras de manual de como proceder contra uma crise, encontraram no presidente da República um inimigo do país. Então, quando você não tem protocolo, você veja, não se fez até hoje regulação de insumos. Primeira coisa que você tinha que fazer é regulação de insumos. Um fabricante pode vender uma máscara por 10 vezes o valor que ela tinha antes da pandemia, o álcool em gel. Você vai permitir que se exporte esses produtos, tendo a necessidade deles internamente, porque o dólar está caro e o cara quer lucrar mais? O governo tem uma proposta de abertura de leitos de UTI, está financiando os 5 a 10 mil leitos que são necessários nesse momento. As testagens estão sendo feitas para que a liberalização do comércio seja mais expedita e a gente possa voltar à normalidade com segurança sanitária. Nada disso foi feito. Se fosse o governo, se não fosse a oposição, o governo estaria pagando R$ 200 por família. Se não fosse a oposição, governadores e prefeitos não teriam pago o salário de abril em maio. Não teriam pago. Se não fosse, o governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro? Eles emprestaram para o próprio governo. Eles emprestaram para o próprio governo. Eles pegaram dinheiro do governo, que não rendia juros, e emprestaram a juros para o governo. E o microempresário está lá na ponta sem saber como pagar a folha, sem saber como atravessar a pandemia. Lindbergh, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é mágica. Ninguém está falando em mágica, a situação é grave mesmo. Mas há um conjunto de medidas que vários países estão tomando que resultaram em um número muito menor de mortes e um número muito menor de desempregados do que o Brasil. Hoje o Brasil é o campeão mundial de mortos por coronavírus nas últimas 24 horas. É o campeão mundial de mortes de enfermeiras e médicos no mundo.
por falta de equipamento profissional próprio para combater a pandemia. Ou seja, nós chegamos no topo, no pior sentido da palavra. Então, nós não temos, você não tem. Quem é o gerente da crise? Você pedir para um cidadão comum nomear. Me diz aí, quem está à frente do país no combate à crise? O mundo inteiro sabe. A Angela Merkel na Alemanha, a Arlinda lá na Nova Zelândia, o Alberto Fernandes aqui na Argentina. Você vê a liderança. Aqui você vê um inimigo da pátria. Saindo às ruas, tuitando, fazendo vídeo contra o país. É isso que nós estamos vendo. Você tem toda a razão, Fernando. Na verdade, falta liderança, falta o trabalho em conjunto. Numa hora como essa, independente do partido, do governador, do prefeito, você tem que juntar todo mundo. Eu me lembro do presidente Lula naquela crise econômica de 2008, 2009. Ele fez o PAC. Eu quero falar sobre a economia já também, Fernando. Ele fez o PAC, ele fazia questão de dizer: eu não pergunto o partido do prefeito. Você tinha uma política ali, concreta, dirigida. Eu quero entrar em economia, Fernando, porque lá em 2008, já que eu estava falando do presidente Lula, nós tivemos uma crise de natureza recessiva. A economia caiu 0,9% ali em 2009. O que fez o presidente Lula? Acionou os bancos públicos, tanto o BNDES como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, porque os bancos privados não emprestavam. Colocou as estatais, Petrobras, Eletrobras, para investirem. Tinha que ter investimento público. Aumentou o investimento social naquele ano em 10%. Fez o PAC, que é uma política de obras públicas. Eu estou falando isso porque essa crise é uma crise muito superior àquela. E me preocupa muito que os nossos neoliberais, eu digo que aqui no Brasil nós temos os neoliberais mais radicais do mundo. Essa emenda constitucional 95 do teto dos gastos, isso não existe lugar no mundo, né? Eles começam a dizer o seguinte: passado esse pico da pandemia, vamos voltar, tem que voltar ajuste fiscal, as reformas estruturantes. Nós estamos indo na contramão do mundo. E eu falo até de governos de direita. Você viu o Trump, na verdade, ele fala de 2,2 trilhões de investimentos. Depois aprovaram mais 500 bilhões. A Alemanha está gastando, Fernando, 10% do PIB. O Japão, 21% do PIB. Então, eu pergunto a você, eu acho que a gente vai... Você sabe que ali a situação nossa é comparável à situação de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, já se procuravam saídas. Você tem o relatório Beveridge, na Inglaterra, onde surgiu a base daquele sistema de saúde público, do sistema de seguridade. Vocês começaram a gestar os Estados Unidos o Plano Marshall. Então, me preocupa muito aqui, na área econômica, essa posição do Paulo Guedes, infelizmente, apoiada por um setor grande da mídia. Eu queria fazer uma pergunta a você. Dado a gravidade dessa crise, que medidas teriam que ser tomadas para a gente fazer com que o país se recupere no menor tempo possível? Quais seriam as medidas econômicas que um governo sério teria que tomar nesse momento? Bom, Lindbergh, eu vou resgatar um pouco do nosso plano de governo de 2018, porque, por incrível que pareça, já em 2018, as medidas que nós propusemos teriam um efeito para combater essa crise extraordinário, um efeito extraordinário. Qual era uma das primeiras propostas que a gente tinha feito? Uma radical reforma bancária. Não dá para viver num país em que o crédito é tão caro. Não é possível superar. Por que o mundo vai se recuperar mais rápido do que o Brasil? Por causa do sistema de crédito. O sistema... Olha, eu fui comerciante 18 anos da minha vida. A pior coisa do mundo é quando você precisava recorrer a banco. Porque o banco tomava o teu lucro e uma parte do seu capital. O juro era tão alto que ele tomava o lucro e o capital. Então, se a gente não tiver um sistema de crédito em que as pessoas possam ter confiança no sistema, você não recupera.
Então, o crédito tem que fluir, esse cartel tem que acabar. Não dá mais. A Dilma tentou. Você lembra que uma das razões pelas quais ela sofreu o que sofreu foi o enfrentamento que ela fez aos bancos. Aí o pessoal falava, não, mas ela quer baixar o juro artificialmente. Gente, eles estão com juro alto artificialmente há 20 anos. Não tem sentido um empresário pagar 30%, 40% de juro ao ano, com deflação no país. Com Selic a 3%, o cara paga 40% de juro ao ano. Se ele for descontar uma duplicata, se ele for pegar um empréstimo para capital de giro. Então, outra coisa, a reforma tributária não dá para ser como eles querem. Do jeito deles, não vai funcionar. Porque aqui, quem paga tributo é o pobre, não é o rico. Como proporção da renda, quem sustenta o Estado brasileiro é o pobre. Se o Lula teve o mérito de botar o pobre no orçamento do lado da despesa, nós teríamos que ter o mérito de tirar o pobre do orçamento do lado da receita. O pobre tem que pagar menos imposto, mas, para isso, o rico que não paga tem que pagar. Não tem cabimento o nosso imposto sobre grandes heranças, por exemplo, ser tão baixo. Você está falando de heranças de bilhões, em que a pessoa paga 4% para deixar tudo para os filhos. Bilhões! É ruim até para o filho que herda tanto dinheiro. É ruim para ele como pessoa, para o seu próprio desenvolvimento espiritual e para a sua criatividade. Você transforma a pessoa num pária da sociedade. Naquele país comunista, Estados Unidos, é entre 40% e 60%. É óbvio, porque não tem cabimento o imposto incidir só sobre o consumo, não incidir sobre renda e não incidir sobre patrimônio, como no Brasil. Então, nós tínhamos que fazer isso. Outra coisa é o seguinte, não existe saída sem investimento público. Tem como. Lindbergh, nós somos um país de renda média. O Brasil, o país de renda média, ele tem uma oportunidade. Ele não é rico, mas ele não é pobre. Isso significa que ele tem algum grau de liberdade para ascender. Não existe país de renda média sem investimento público. Não tem como você... A locomotiva é o investimento público. Para quem está nos ouvindo entender, o Haddad está propondo gastar. Não, eu estou te fazendo uma pergunta retórica. As famílias vão sair ou com menos poupança ou com dívida dessa crise. A maioria vai sair com dívida. Mas mesmo quem tinha alguma poupança vai ter que gastar a poupança durante a pandemia. Qual é o resultado disso? As pessoas vão sair da pandemia consumindo menos. O mundo está em recessão. O mundo tende a comprar menos os nossos produtos. Voltou, né? Saiu aqui. Voltou. O mundo tende a consumir menos. Os empresários, diante da situação, vão aguardar para saber como é que a economia vai ficar. Se ela vai ficar bem, se ela vai ficar mal. Bom, se todo mundo vai puxar o freio de mão, o mundo vai puxar o freio de mão, as famílias vão puxar o freio de mão, os empresários vão esperar para ver como vai ficar, quem é que vai puxar? Quem é que vai puxar o cordão? Porque a economia é um cordão. Alguém tem que puxar, alguém tem que... Isso não significa sair gastando, Lindbergh, como eles querem crer. Porque o nosso governo, que eles falam que gastou demais, foi o governo que reduziu a dívida pública à metade. Foi o governo que acumulou quase 400 bilhões de dólares de divisa, de reserva cambial, justamente para enfrentar a crise de 2008 e agora. O que o Guedes falou essa semana, Lindbergh? Nós vamos passar para o Tesouro 500 bilhões de lucro que nós tivemos com o quê? Com as reservas que o Lula comprou. Então, eles estão admitindo que quem está salvando a lavoura foram as reservas compradas 10 anos atrás. Você veja o que é ser previdente. 10 anos atrás, nós estamos fazendo um colchão de segurança que está dando condições para o país enfrentar 2008 e 2020.
Fernando, deixa eu te interromper, porque, na verdade, eu tinha programado essa pergunta aqui, porque uma das narrativas feitas por essa turma do Bolsonaro, porque tem várias fake news, né? Tem aquela fake news que fizeram contra você de campanha, todo tipo de... Mas tem uma fake news mais elaborada. Uma é essa, o PT quebrou o Brasil. Acho que você já respondeu em parte. Nós, na verdade, saímos de uma dívida líquida, quando o Fernando Henrique deixou o governo, era de 60% do PIB. Caiu para o último mês da Dilma para 39% do PIB. E você bem falou agora disso tudo, 370 bi de reservas, 500 bi só da equalização cambial, está no caixa do Banco Central, para não falar de 1,3 tri que está na conta única. Então, eu faço questão de dizer isso, porque eu acho que isso aqui nós temos que dar muito argumento para essa turma nossa se defender dessa tese que o PT quebrou o Brasil. Quer ver outra mentira, Haddad, que eu fico indignado? Eles dizem o seguinte: o PT tirou o dinheiro da saúde para fazer estádios para a Copa do Mundo. Gente, primeiro, só para dizer para você que está nos assistindo, o governo federal, do orçamento do governo federal, não saiu um centavo para a construção de estádio. O que tinha era empréstimos de bancos públicos, não tinha um centavo. Sabe quanto aumentou o orçamento nos nossos governos na saúde? 2002 era de 24 bilhões, passou para 100 bilhões, mais médico, SAMU, o programa da farmácia popular, um crescimento, Fernando, nominal de 300%, em termos reais de 78%. Então, eu achei muito importante que você tenha falado, dado esses argumentos, porque se tem uma mentira nesse Brasil, é essa história de que o PT quebrou o Brasil. Pelo contrário, a vida de todo mundo era melhor, a vida do povo mais pobre, a gente sabe a revolução que foi feita nesse país. É por isso, Fernando, que eu queria, nesse debate, dizer o seguinte: na economia, ganhou muita força um debate sobre emissão monetária, né? As pessoas perguntam para todo mundo: da onde vai sair o dinheiro? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Da onde é que sairia o dinheiro? Você fala de investimentos públicos. Você fala, nós temos que ter uma rede de proteção social nesse momento, né? Nós temos que investir mais no SUS. Se ficar a emenda constitucional 95, olha só, em 3 anos, tiraram do SUS 22 bi e meio, né? Se ficar no próximo ano essa emenda constitucional 95, o orçamento de 2021 vai sair 30 bi da saúde. Então, o que você faria? Mexeria na emenda constitucional 95 e nesse debate sobre a emissão de moeda? Tem um debate, a teoria moderna da moeda, André Lara Rezende aqui no Brasil, um debate que existe no mundo. Da onde sairia o dinheiro, Fernando? Bom, em primeiro lugar, hoje nós temos 3 regras fiscais. Nós temos a chamada regra de ouro, que você não pode emitir dívida a não ser para investimento. E isso já, na pandemia, já se estourou tudo. Porque como é que você vai enfrentar a pandemia com a regra de ouro? Você vai ter que emitir dívida para enfrentar a pandemia. Então, acabou. Segundo lugar, o teto de gasto. Como é que você vai fazer com a saúde agora? Você vai restringir o gasto em saúde agora? Então, também não funciona. Terceiro lugar, eu vou além. Além de responsabilidade fiscal, nós precisávamos de uma regra, nós precisávamos modernizar a nossa regra fiscal. Ao invés de 3 regras, o mundo desenvolvido tem uma regra só, que é a regra que mais conta, que é a seguinte: o Congresso ele autoriza o nível de endividamento do Estado. Eu acho justa essa regra. É uma regra justa. O povo representado no Congresso Nacional diz o tamanho da dívida pública. Por que eu gosto dessa regra, Lindbergh? Isso aí tem detalhes técnicos que depois a gente podia explorar. Mas por que eu gosto dessa regra? Porque nem todo gasto gera dívida como proporção do PIB. É isso que os economistas liberais não querem admitir. E é isso que o André Lara Rezende tem chamado a atenção. Existem gastos públicos que aumentam mais o PIB do que aumentam a dívida.
Então, a proporção entre a dívida e o PIB diminui ao invés de aumentar. Ou seja, você tem que cuidar da qualidade do gasto. Porque o efeito multiplicador gastos, do gasto. Claro, porque há gastos públicos que vão facilitar a vida do empresário, a vida do cidadão, a vida do consumidor. E esses gastos públicos fazem o PIB aumentar mais do que a dívida. Vou, de novo, me remeter ao governo que todo mundo fala, gastou muito. Pega o Lula. O Lula pegou o Brasil com 60% de dívida. Deixou o Brasil com menos de 40% de dívida. Qual foi a mágica? Se ele gastou tanto. A mágica foi que o PIB cresceu mais do que a despesa. Então, o que ele botou na economia de dinheiro público reverteu em aumento do PIB superior àquilo que se imaginava. O PIB cresceu mais. Aí as pessoas falam, o PIB cresceu mais que a inflação. Aí eu pergunto, a despesa cresceu mais que a inflação. Aí eu pergunto, e o PIB? Cresceu mais do que a despesa. Então, a dívida caiu. Então, o liberal, ele olha assim, a despesa subiu mais que a inflação, o governo está errado. A minha resposta é, mas e o PIB? Subiu mais do que a despesa ou menos? Se subiu mais, a despesa foi boa para o país. Foi óbvio. Ô, Fernando, o que você está dizendo, olha, é completamente explicado também. Depois que tiraram a Dilma, continuaram com a política de ajuste fiscal. Era corte, corte, cortes. A dívida subiu de 39, a dívida líquida, para 51,7. Eu, inclusive, gosto de trabalhar com o conceito de dívida líquida, porque o dívida bruta engana. A dívida bruta está dentro das reservas, está dentro do que tem no BNDES. Então, a política de austeridade, na verdade, piorou a situação da dívida. Tem que ter crescimento econômico. Tem um estudo do IPE muito interessante, na época que o Márcio Postman era o presidente, o João Sipsu, sempre era um economista, trabalhou lá também, falava o seguinte, o multiplicador da saúde, ou seja, cada R$1, cada 1% a mais investido na saúde, significava 1,8 a mais de crescimento econômico. Então, tem gasto público, investimento público, que é fundamental, principalmente num momento como esse, que é uma crise de natureza recessiva. Sabe qual que é a palavra-chave, Lindbergh, para resumir? É a qualidade do gasto. É a qualidade. Se você não tiver atenção à qualidade... Porque tem aquele economista, o velho economista, que fala assim, não, um país com... Porque o Keynes tem uma frase que atrapalha. O Keynes falou assim, olha, no momento da depressão, enterra a garrafa, gasta dinheiro enterrando garrafa. Como nós fizemos nos anos 30, Lindbergh, nós queimamos café. O Estado brasileiro comprava café para queimar. Não era para vender, era para queimar. Não tinha mais onde estocar café. A economia mundial estava numa tal recessão, não tinha nem onde estocar mais café. O Estado brasileiro comprou café para queimar. Então, na visão desses velhos economistas, qualquer tipo de gasto vale a pena numa recessão. A economia moderna mudou isso. Fala, bom, mas se eu tenho que gastar para mover a economia, para que eu preciso me endividar? Se eu gastar bem, eu tenho um retorno desse investimento que vai fazer meu PIB crescer. Eu não vou precisar me endividar como proporção do PIB, porque eu vou fazer o investimento correto. Então, o segredo hoje da moderna economia é fazer o investimento correto. E aí você vai ter o melhor dos mundos, que é ativar a economia, aquecer a economia com redução de dívida. E aí você fala, esse milagre é possível? Esse milagre foi possível durante 12 anos. Nós fizemos exatamente isso. Aumentamos o investimento e a dívida caiu. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria entrar num tema aqui, que é o tema da democracia também. Essa maluquice que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Eu me lembro que naquele processo do golpe contra Dilma, eu estava lá no Senado, o Joaquim Barbosa até me surpreendeu, o Joaquim Barbosa, que era ministro do Supremo, numa entrevista que ele disse, olha, o afastamento de uma presidente da República desse jeito,
isso pode criar um desarranjo institucional violentíssimo. O que a gente viu de lá para cá é uma loucura, né? A prisão do presidente Lula, uma parte do judiciário agindo como partido político, do Ministério Público também, a eleição do Bolsonaro e essa situação que a gente está hoje. Tem divisão na Polícia Federal, tem uma parte que é ligada a uma extrema-direita bolsonarista. Bolsonaro quer aparelhar, de fato, a Polícia Federal para virar uma polícia política. Tem uma outra ala que é ligada a uma direita lavajatista. Tem tudo, tem de tudo. Eu fico pensando como se pode governar depois. Eu tenho certeza que nós vamos voltar ao governo desse país o mais breve possível, Fernando, porque a vida do povo, neoliberalismo é crise, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza. Mas até para a gente voltar para o governo, eu perguntaria a você, se virasse presidente da República, o que teria que fazer para reorganizar uma reforma do Estado? Seria necessário um novo pacto social? Uma Assembleia Nacional Constituinte? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer de médio prazo em relação à democracia e a esse desarranjo institucional. Mas tem um de curto prazo, que é a possibilidade de um golpe, né? O que fazer no momento? Que tipo de frente? O que é que a gente tem que fazer para impedir qualquer tipo de golpe? E a gente viu a declaração do general Heleno, sexta-feira, né? Sinceramente, eu queria que você falasse um pouco do papel dos militares. Para mim, existe uma unidade grande do Bolsonaro com esse setor. Eu acho, muita gente fica falando da possibilidade de golpe militar por parte do Bolsonaro, né? Se bem que ele trabalha também com a hipótese de endurecer o regime, de fechando o regime, via, por exemplo, aparelhamento da Polícia Federal. Você pode, nós estamos vivendo um estado de exceção, cada vez mais e constituindo por dentro um governo autoritário, você controlando as instituições. Então, a pergunta que eu faço também, você acha que Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura militar, ele tem forças para tentar dar um golpe? Em 64, eu diria que o golpe teve um apoio muito mais amplo. Auro de Moura Andrade declarou vago o cargo de João Goulart quando João Goulart estava no Brasil, era o presidente do Congresso. O presidente do STF, Álvaro Ribeiro, foi lá na posse de Ranieri Mazzilli. O Globo e o Estado de São Paulo saíram no dia 2 de abril, depois do golpe, vitória da democracia, ou seja, tinha um campo de aliança mais amplo. Você não acha que o Bolsonaro perdeu força no meio do povo e está muito isolado para tentar dar um golpe? Essa análise que eu queria que você fizesse. Então, vamos por partes, que eu acho que, assim como a gente fez com a economia, a gente tem que entender esse cenário institucional com mais profundidade. Primeira coisa que a gente tem que entender, não existe uma instituição monolítica. Nenhuma instituição é monolítica, nem o Exército é monolítico, muito menos as Forças Armadas. Você sabe que há distinções importantes desde a República, desde o começo da República, Marinha, Exército, Aeronáutica, sobretudo Marinha e Exército, lá no passado remoto, tiveram diferentes visões sobre crises institucionais. Então, vamos pegar o golpe de 64. Tinha uma parcela pequena de militares que queriam garantir a eleição de 1965. Era uma parcela pequena, que logo foi afastada, mas existia uma parcela que entendia que as eleições de 65 deveriam ser garantidas. A UDN, que sempre foi golpista contra o trabalhismo, achava que ia ter eleição em 65 com os militares. Apoiou o golpe, achando que eles iam garantir a eleição no ano seguinte. O próprio Juscelino estava preparado para disputar as eleições de 65. O que significa dizer que nós podíamos ter uma eleição em 65 com Carlos Lacerda e com Juscelino Kubitschek. Como poderíamos ter tido uma eleição em 38, quando o Getúlio deu o golpe do Estado Novo, entre o Oswaldo Aranha e o Armando Salles Oliveira? Então, o problema do golpe é que o golpe entorta a boca. É o cachimbo que entorta a boca. O cara gosta. E aí não quer sair mais. Entendeu? Esse é o problema de golpe. O cara não sai mais. Então, em 65, um grupo queria garantir, perdeu. Depois teve um golpe dentro do golpe. Quando acontece em 67, depois do Costa e Silva, teve um golpe dentro do golpe que endureceu o regime
mas tornando um regime praticamente totalitário, não autoritário, totalitário. Era pancada, era para valer mesmo. Era matar gente, torturar gente, acabar com as organizações, acabar com os sindicatos. Depois, quando veio o Geisel, também tem uma divisão nas Forças Armadas. O Geisel querendo levar o país para a redemocratização lenta, gradual, tudo aquilo que a gente sabe, mas o Heleno era um carregador de pasta do Silvio Frota que era a linha dura e não queria a redemocratização. Então, o Heleno ele já vem do porão da ditadura. Ele era o carregador de pasta do general que não queria a democracia. Então, a cabeça dele foi formada nos porões da tortura. Por isso que eles ficam enaltecendo o ditador, porque eles eram dessa linha do exército, que torturava mulher, que torturava criança, que matava pessoas indefesas, que prendia arbitrariamente sem julgamento, que jogava ao mar corpos de pessoas. O Bolsonaro é dessa corrente, é da linha mais vil dos militares. A corporação não é isso. Eu me recuso a acreditar que as Forças Armadas sejam isso. Me recuso a acreditar que não haja patriotas nas Forças Armadas, nacionalistas nas Forças Armadas, pessoas orgulhosas do Brasil nas Forças Armadas. Então, deve existir bolsonarista, claro que deve existir, como existia apoiadores do Silvio Frota, ou do chamado dos três patetas, como Ulisses Guimarães se referiu ao triunvirato que substituiu Costa e Silva na presidência. Percebe? Então, eu acho que nós não devemos trabalhar com a hipótese da corporação querer dar um golpe. Quem quer dar um golpe é o Bolsonaro, com o apoio de uma parte, de um segmento da sociedade. Mas esse segmento da sociedade representa o quê hoje? Quem quer uma ditadura no Brasil ou um governo fascista de tipo totalitário? Eu não acredito que passe de 15% a 20% das pessoas. Por isso que eu acho que ele saiu com 56% de ótimo e bom, está em 25%, caiu para 33%, parecia um patamar estável, caiu para 25%, pode ser que ele se estabilize um pouquinho, mais algum tempo, mais um mês, 2 meses nesse patamar, mas eu acho que o núcleo duro do bolsonarismo, que é o núcleo fascista da sociedade brasileira, ele fica em torno de 15% a 20%. Essa é a minha opinião, que estudo a sociedade brasileira há 30 anos que eu estudo essa sociedade, do ponto de vista jurídico, econômico, filosófico e social. Eu não acredito que haja mais do que 15% a 20% de, vamos dizer assim, bolsonarismo raiz, fascista mesmo, que é a favor da violência, do uso da força, como se isso fosse resolver os nossos problemas históricos. Eu não acredito. Portanto, eu acho que ele está enfraquecido para dar um golpe, mas não é por falta de vontade. Lembrando que em 64 os governadores apoiaram o golpe. Ademar de Barros, Magalhães Pinto, o próprio Lacerda do Rio de Janeiro. Agora a situação é diferente. Porque eles achavam que ia ter eleição no ano seguinte. Muitos deles entraram no conto do vigário do golpista. Esse é o conto do vigário do golpista. Olha, eu vou dar um golpe, mas em um ano eu saio. Fernando, mas como corrigir esse desarranjo institucional no futuro? O que fazer? É a Assembleia Nacional Constituinte? O que é? Como reorganizar, fazer uma reforma desse Estado? O trauma é tão grande, eu acho que o trauma institucional é tão grande, que eu acho que as próprias instituições vão... Olha, veja a atitude do Supremo como mudou. Eu acho que toda instituição pode ser alvo de crítica. Não tem problema nenhum. Eu acredito, por exemplo, em 2016, o Supremo mudou a jurisprudência sobre prisão em segunda instância com foco numa pessoa, que era o Lula. Esses caras julgaram o Lula em 1 ano e meio, em segunda instância. Lindbergh, é quase impossível você julgar uma pessoa. Eles entraram com a ação contra o Lula, se eu não me engano, em junho de 16. Em janeiro de 18, 1 ano e meio depois,
O Lula estava condenado em segunda instância. Sabe quantas vezes isso aconteceu na história do Brasil? É muito... ainda mais num caso em que não tinha prova, entendeu? Então, aquilo lá foi tudo montado para o Lula não participar das eleições de 2018. Inclusive a mudança de jurisprudência, inclusive o fato dele não ter podido assumir a Casa Civil, inclusive o vazamento ilegal e criminoso do Moro, do áudio que ele gravou ilegalmente. Ou seja, esse trauma vai ter consequência. O Ministério Público vai entender, o Judiciário vai entender, todo mundo vai entender que nós vamos ter que repactuar a democracia no Brasil. Entende? Agora, a forma é muito difícil antecipar, entendeu? Porque depende de uma série de variáveis conjunturais, entende? Eu não sei se vai se criar a ideia de que é preciso refazer a Carta por Assembleia ou se as instituições vão topar uma reforma do Estado séria, comprometida com apoio popular, com debate popular, com apoio da sociedade civil. Mas eu acredito que uma reforma haverá. Fernando, estamos chegando já ao fim. Eu queria te fazer uma pergunta, se der duas. O bom de conversar contigo é que você é uma liderança política, mas é um intelectual que pensa o Brasil, que pensa o mundo. Um número cada vez maior de autores falam sobre a incompatibilidade entre neoliberalismo e democracia. Eu queria explorar isso contigo. A gente não pode esquecer que o primeiro país no mundo onde foi aplicado as políticas neoliberais foi na ditadura do Pinochet. Né? É ali que os discípulos de Milton Friedman foram para lá, naquele período, implantar aquele programa. Depois, na ditadura do general Videla, na Argentina, com o ministro da Fazenda, Martín de Oz. Né? Depois teve Reagan, Thatcher, e nós vivemos os anos 90 aqui na América Latina. O economista-chefe do Consenso de Washington, um sujeito chamado John Williams, ele dizia, olha, tem que se ter cuidado com o ritmo de implantação dessas políticas, porque elas podem derrubar os governos por impopularidade. Foi o que aconteceu na América Latina. Caiu Fernando Henrique, Collor, depois Fernando Henrique, o Menem na Argentina, De La Rua, aquela crise na Argentina, Carlos André Pérez na Venezuela, e houve vitórias de governos populares em toda a América Latina. A vitória do Bolsonaro, esse momento novo que a gente está dizendo, não significa, por parte das elites, um sinal de que eles querem aplicar essa política de todo jeito, porque, democraticamente, numa vida democrática, é difícil um programa político como esse ser aprovado. Foi o caso. Prenderam o Lula por quê? Porque Lula ganharia as eleições. Então, eu queria saber da tua opinião sobre neoliberalismo e democracia nesse momento de profunda hegemonia do capital financeiro. Eu diria para você, Lindbergh, que nós temos que fazer uma mediação para fazer as pessoas que estão nos ouvindo compreender o que eu vou dizer. A mediação é o seguinte: eu acho a democracia incompatível com o aumento da desigualdade. O aumento da desigualdade é o coveiro da democracia. Você não tem como convencer as pessoas de que você está indo para um rumo positivo, aumentando o fosso que separa as pessoas entre pobres e ricos, entre pretos e brancos, entre trabalhadores e empresários. Não tem como você convencer as pessoas. Esse fosso que separa as pessoas, porque a democracia tem alguns pressupostos. E um dos pressupostos da democracia é algum nível, né, de segurança para o cidadão no que diz respeito à sua família, ao seu sustento, à sua alimentação, à educação dos seus filhos, à saúde pública, à segurança. Então, tem um patamar de serviços públicos, de bens públicos, que precisam ser oferecidos para as pessoas para que elas pactuem a democracia. A democracia é um pacto, sabe? É um pacto em que a gente quase que assina um documento dizendo, nós vamos viver dessa maneira. Então, eu diria para você que a desigualdade, o aumento da desigualdade é incompatível com a democracia. Você pode até ter uma estabilidade. Existe países, por exemplo, a China é desigual,
mas ela é desigual há tanto tempo e é tão estável a desigualdade que a democracia convive com ela. Mas, em geral, o neoliberalismo implica em mudança para pior no que diz respeito à desigualdade. Então, por exemplo, o Trump, por incrível que pareça, ele é fruto das políticas neoliberais dos democratas. Os democratas seguiram a cartilha neoliberal do Reagan e, ao seguir a cartilha neoliberal do Reagan, que era um republicano, acabou criando as condições para um republicano de tipo fascista chegar ao poder, que é o Trump, que é um cara de extrema-direita. Ele é o sintoma de uma doença criada pelo neoliberalismo e o consequente aumento exponencial da desigualdade nos Estados Unidos. Então, a reação do trabalhador americano foi anti-establishment e acabaram votando num cara que é o Trump, que piorou as condições para o trabalhador, mas foi uma reação às políticas neoliberais. Então, aqui o fenômeno foi de outra natureza. Não foi 2008 que gerou o Bolsonaro, como gerou o Trump. Aqui foi o golpe. Aqui foi a crise criada pelo Aécio Neves em aliança com o Eduardo Cunha, quando não aceitaram o resultado eleitoral de 2014. Você devastou a economia, aumentou a desigualdade e acabou gerando esse monstrengo que é o governo Bolsonaro. Então, o que eu digo para vocês é que a democracia ela não aceita desaforo. A democracia, assim, se todo mundo está votando livremente, evidentemente que a maioria tem que estar sendo beneficiada. Se a maioria não está sendo beneficiada por distorção da vontade popular e o fosso entre as classes sociais aumentar ao invés de diminuir, é óbvio que o neoliberalismo vai ser incompatível com a democracia. Entende? Você sabe, Fernando, que porque ele produz desigualdade. Claro, e é isso. Eu acho esse modelo insustentável. Nós estamos encerrando, vou fazer uma última pergunta. Para falar nisso, Fernando, você sabe que teve um ministro da Defesa do Salvador Allende, que chamava Orlando Letelier. E ele foi para os Estados Unidos depois do golpe e explodiram o carro dele em Washington. Esse é um caso. E o Orlando Letelier foi o primeiro do mundo a denunciar aquela aliança dos discípulos de Milton Friedman com a ditadura sanguinária do Pinochet. Mas eu queria encerrar, Fernando, dizendo o seguinte: primeiro te agradecendo, dizendo que dói, e eu queria saber muito você sobre isso também, o que está acontecendo com o povo mais pobre desse país. A devastação. Faz tempo que eu não converso com o presidente Lula, mas eu acho que o coração dele deve estar apertado. Porque tudo aquilo que ele fez, né, a quantidade de gente que tirou da miséria. Fernando, você foi ministro da Educação, eu tenho uma maior admiração por ti. Você esteve lá em Nova Iguaçu, no Fórum Mundial da Educação, quando eu era prefeito. Mas você viu a luta que foi colocar negros, filhos dos trabalhadores, nas universidades. Eu queria que você acabasse falando do Lula, dessa opção nossa. E eu falo do Lula dizendo uma coisa. Você sabe, é uma cena que eu sempre vejo. Você sabe que tem essa questão racial no Brasil, e por isso, quando eu falo da juventude negra entrando na universidade, foram quase 4 séculos de escravidão. Tem uma cena que, para mim, é a cena mais memorável do governo do presidente Lula. Foi Lula indo ao Senegal, com Benedita da Silva, com Gilberto Gil. Gilberto Gil, inclusive... Você estava, Fernando. E foi lá na Ilha de Gorré. Na Ilha de Gorré. Lá tem um portal do Nunca Mais. O Gil tem uma música linda sobre a Ilha de Gorré, né? Passaram 20 milhões de pessoas que foram escravizadas. E o presidente Lula fez um discurso que eu considero um discurso histórico. Todo mundo chorando e ele pedindo perdão aos africanos pela escravidão que foi feita por europeus, mas também por brasileiros. Eu queria que você encerrasse falando disso, tudo dessa nossa opção, que é encarnada muito na figura do presidente Lula. E te digo e encerro aqui que talvez um dos momentos mais emocionantes na minha trajetória de senador foi quando eu fui numa universidade pública de medicina aqui no Rio de Janeiro e vi algo em torno de 20 a 30 alunos negros
estudando medicina. Né? Foi essa transformação toda que irritou essas elites brasileiras, que são antinacionais, antidemocráticas, e, infelizmente, com a cabeça escravocrata. Fernando, muito obrigado. Você encerra com a tua fala. Olha, Lindbergh, eu vou te falar de duas cenas. Uma que você já mencionou. O Gil cantou a capela a música dele sobre a Ilha de Gorré. E foi depois dele cantar a capela, todo mundo, ninguém se conteve. Foi um momento tão tocante que ali todo mundo desabou, todo mundo saiu a chorar. Foi muito lindo mesmo. E depois do Gil cantar, o Lula fez esse discurso histórico, primeira vez que um presidente da República brasileiro pede desculpas por tudo que o povo africano sofreu no Brasil na condição de escravo. Então, uma coisa até hoje de lembrar. Agora, depois disso, eu vivi uma outra cena que eu queria te dizer, que tem a ver com o que eu vou falar para encerrar. Eu participei da primeira formatura do ProUni de Medicina. Não foi uma formatura. O que o Lula fez, na verdade? Nós convidamos todos os formandos de medicina negros. Todos os formandos de medicina do ProUni, no 6º ano do programa, nós tínhamos vários formandos de várias faculdades. Trouxemos todos para Brasília. Quem quis vir, quem pôde vir, veio a Brasília. E nós fizemos uma solenidade. Estava a Ana Estela e eu, que formulamos o ProUni. Estava o Lula, que fez questão de tirar fotografia com cada um dos futuros médicos do ProUni. E ali a maioria era de gente negra, era do povo negro. E eu nunca vi um médico negro, nunca tinha visto um médico negro. Então aquilo me emocionou tanto, porque me veio à cabeça na hora o que eu tinha vivido, o pedido de perdão. Mas o pedido de perdão veio acompanhado de medidas efetivas de emancipação real, concreta, da classe trabalhadora, dos negros do Brasil. Então, essa combinação de reparação histórica com ação governamental, com resposta prática, que incide sobre a vida das pessoas. Por isso que eu quero te dizer o seguinte, quero terminar dizendo para você o seguinte, nós plantamos as sementes da liberdade nesse país. Elas vão florescer antes das sementes que o fascismo plantou. O fascismo não tem como vencer essa juventude. Eles vão florescer antes. Enquanto o Bolsonaro está semeando o fascismo, nós já estamos vendo as flores da primavera florescer. Claro. Nós vamos ver os frutos do que nós plantamos em muito pouco tempo. Essa juventude universitária, que é a expressão da nacionalidade, que não é mais a expressão da elite branca, mas da nacionalidade brasileira, do indígena, do negro, da mulher pesquisadora, do homem trabalhador, do camponês, eles não vão deter. E eles vão perder a batalha, porque vai vencer a esperança mais uma vez. E dessa vez com a educação como estandarte do novo Brasil. Você pode contar com isso, porque isso vai acontecer. Ô, Fernando, muito obrigado, viu? Foi bom a gente ter falado do nosso presidente Lula. Eu tenho certeza que Bolsonaro vai ser derrotado. E eu ainda vou te ver presidente da República, viu, Fernando? Um abraço, muito obrigado a todos, viu? Grande abraço. Tudo de bom, Lindbergh.